A declaração de imposto de renda chega a todos os anos. E com ela também o desespero de quem não entende como poderia ter pagado menos impostos se tivesse se planejado melhor. A verdade é que contabilidade e planejamento financeiro andam juntos. Quem entende de PGBL consegue economizar impostos e ainda fazer o seu dinheiro render muito mais. Hoje vamos desmistificar essas letras. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para agregar a nossa conversa hoje, a gente tem um convidado muito especial, o Reginaldo. Ele que trabalha lá no escritório com a gente, a Portfel, consultoria de investimentos. Ele é especialista em investimentos com certificação CEA, bacharel em contabilidade e tem especializações ali em teoria das finanças pelo MIT e psicologia financeira pela Universidade de Chicago. Seja muito bem-vindo, Regi. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui. Espero que o bate-papo vai ser muito bom aqui, muito enriquecedor. E o que todo mundo quer, né? Pagar menos imposto. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Regi, eu já tô chamando em Regi. Ele nem acabou de começar o podcast. Tamo junto. Pode, Regi. Conta para nós um pouquinho sobre a sua jornada profissional. Minha jornada profissional, ela começou desde pequeno, né? Sempre trabalhando. Meu pai sempre falou, não seja xereta, mas seja curioso para aprender as coisas, né? E aí eu entrei na contabilidade, né? Trabalhei muitos anos. E aí eu vi a possibilidade de poder ajudar as pessoas a pagarem menos impostos, né? Principalmente na questão do imposto de renda. Então, trabalhei muitos anos na contabilidade, montei uma carteira de clientes, comecei a ajudar na questão do imposto de renda. E no final das contas, o que todo mundo sentia de dificuldade, né? Poxa, como que eu pago menos imposto? E aí eu fui ajudando. E aí tinha coisas simples, né? Como, por exemplo, a pessoa poder utilizar um diferimento fiscal na declaração através do próprio PGBL. E muitas pessoas naquela época, né, alguns anos atrás, e hoje desconhecem do PGBL, né? Desconhecem dessa previdência. Ou às vezes até conheciam, só que tinham uma frustração porque chegava no banco e o gerente do banco ia lá, recomendava alguns produtos e fundos de investimento, aqueles fundos de previdência ruins. E às vezes a pessoa ganhava até na questão do diferimento, mas perdia por um outro lado na questão da rentabilidade. Então, como casar, né? A questão do melhor investimento também e para você poder fazer esse diferimento na declaração. E aí eu comecei nesse sentido. E as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro. Então eu sempre falei, o melhor juros que você vai ter na carteira de investimento, ou no investimento, é pagar menos imposto. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tá cansado, né, de pagar tanto imposto. E aí comecei a ajudar essas pessoas e, graças a Deus, muita gente aí começou a se planejar. Até eu comecei a cuidar do patrimônio dessas pessoas, porque elas queriam também poder ajudar elas na questão dos investimentos. Então, uniu o útil com o agradável, né? Comecei a entender quais ativos financeiros eram melhor elas irem investindo, né? Então, quais os fundos de previdência, fazer essas análises. E, ao mesmo tempo, também ela poder pegar e fazer o cálculo de quantos por cento que ela pode lançar na declaração dela para bater da base de cálculo para pagar menos imposto. Legal. Muito bem. E na sua opinião, por que é tão importante a gente entender de contabilidade, mesmo não sendo contador? Eu costumo dizer o seguinte, a contabilidade ela é a linguagem das finanças, né? Então, tanto para quem é empresário, tanto para a pessoa física, é importante ela entender um pouquinho da contabilidade para ela poder entender quais são os caminhos a serem feitos para ela pagar menos imposto, né, dentro da legislação. Então, muitas pessoas acontecem, né, de não declararem por falta de conhecimento ou declararem de forma errada. Então, entender um pouquinho de contabilidade faz com que você pague menos imposto. É dinheiro no seu bolso, no final das contas, né? Exato. E o que você enxerga como erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de declarar o imposto? Eu acho que o maior erro, né, e acontece muito na minha época, quando as pessoas vinham procurando esse auxílio, né, para fazer a declaração de imposto de renda, é quando ela já tinha caído em malha fiscal.
E às vezes ela tinha caído em malha não porque ela tinha apresentado a declaração de uma forma errada. Muito pelo contrário, às vezes ela não tinha apresentado a declaração. Então, grande parte da população brasileira não tem educação financeira. Não entende um pouquinho dessa contabilidade, do que ela precisa se organizar financeiramente para apresentar para o governo essas declarações. E no final elas não fazem, e por não fazer acabam caindo em malha, pagando multa por entrega em atraso. Então acho que o principal foco é isso, elas não terem conhecimento de fazer. E o segundo ponto, né, um dos maiores erros também, é de fazer errado. Então, às vezes a pessoa até tem um conhecimento que dá para fazer o diferimento, por exemplo, lançando uma despesa. E aí ela pega e lança a despesa errada. Ela, principalmente quem é pai, tem filhos, acaba lançando o filho na declaração para bater imposto, o pai lança e a mãe lança também. E aí os dois acabam caindo em malha, né? Então, no final das contas, são erros bem pequenininhos, mas que no final das contas, por as pessoas não saberem, acabam cometendo esses erros e acabam caindo em malha fiscal. Então, é importante ter esse conhecimento para conseguir fazer a declaração da melhor forma, não cair em malha e, ao mesmo tempo, também conseguir pagar menos imposto. Vamos começar do básico aqui, então. Você citou a questão da PGBL, que é uma ferramenta ali para a pessoa reduzir a base tributária dela, né? Mas explica para o pessoal em casa o que é uma PGBL, o que é uma VGBL e em quais casos faz sentido cada um deles ali. Boa pergunta, né? A Receita, ela tem a instrução normativa dela, que ela estabelece que você pode lançar algumas despesas para bater da base de cálculo. O que é a base de cálculo? Por exemplo, você tem um salário anual de R$100 mil. E aí você pode fazer a declaração pelo modelo completo ou pelo modelo simplificado, né? No modelo completo, basicamente você pode lançar várias despesas lá. Então, despesas com instrução, né? Tenho meu filho, pago a escola dele, tem um médico, plano de saúde, você pode lançar essas despesas e aí de 100 mil, de um salário de 100 mil, ela cai, sei lá, para 70 mil. Aí o imposto não vai incidir sobre 100, e sim sobre 70, tá? Então aí isso você consegue pagar menos imposto. E a previdência privada, no modelo PGBL, permite isso, permite você lançar essa previdência, que é um investimento, é um fundo, né? Você aplica esse dinheiro em um fundo de previdência. Então, muitas pessoas, para poderem aplicar nesse fundo, precisam também estar contribuindo com o INSS. Então, é um complemento, né? Não é uma exclusão. Então, você tem que estar contribuindo pelo INSS. E aí, você quer contribuir um valor a mais, porque o INSS ele tem um teto. Então, muitos empresários, pessoas que recebem 10, 15 ou 20 mil reais, se ela quiser se aposentar, muitas das vezes ela não vai conseguir só pelo INSS, ela tem que ter um complemento. Então, pela instrução normativa da Receita, ela fala, não, beleza, gente, eu deixo vocês, a Receita falando, né, eu deixo vocês aplicarem numa previdência privada, em um fundo de previdência, né, que vai ser um investimento, e você pega todo esse valor, né, até o limite de 12% da sua receita tributável, e você pode lançar esses 12% como uma despesa para abater o imposto. Então, muitas pessoas acabam não tendo esse entendimento, né, qual o percentual correto, que é 12%, às vezes lança um valor maior ou menor, não acaba aproveitando um benefício total. E o PGBL, ele vem justamente nisso. A Receita, na instrução normativa, deixando você lançar ele como uma despesa, então você tem o melhor dos dois mundos. Você tem um fundo de previdência, onde ele está rendendo dinheiro para você no fundo de investimento, e ao mesmo tempo você lançando ele como uma despesa e abatendo o imposto. Qual a diferença das duas previdências? Porque a gente tem no modelo de previdência PGBL e no modelo VGBL. PGBL é basicamente o que eu falei, ela vai deixar você abater do imposto. O VGBL é diferente, ele não vai entrar para abater imposto. Então, ele é mais pensando na questão de sucessão patrimonial, tá? Então, eu quero colocar para o meu filho, ou se eu vier a falecer, ou quiser me aposentar, ele vai ser o VGBL, e ele vai ficar ali rendendo, né? O imposto incidente, depois importante lembrar que o PGBL, esse imposto você está economizando agora, você vai pagar ele só lá na frente.
E é um imposto que você vai pagar só no futuro. Tá? Por isso que a gente não paga imposto agora na declaração, a gente vai pagar no futuro. Porém, a gente tem os juros compostos desse dinheiro rendendo no tempo. Então, vale muito a pena. E a alíquota acaba reduzindo também, né? A alíquota diminui, então a alíquota é bem menor. Então, ó, você vai pegar uma alíquota ali de 10%, tá? Diferente de outros fundos de investimentos comuns. E o VGBL, ele vai dividir ali, que é a vida gerador benefício livre, ele vai incidir o imposto apenas sobre o rendimento, tá? E no final das contas, ele vai servir mais para a questão de sucessão patrimonial, uma renda no futuro realmente para aposentadoria. Ele não vai entrar nessa questão do abatimento de imposto. Então, são duas são previdências. Um modelo PGBL, ele vai te ajudar a pagar menos imposto. E o modelo VGBL, ele não entra ali. Ele vai entrar na parte de declarações e bens comuns. E o imposto no VGBL, ele é de 15% ali quando você for fazer o resgate no futuro. Ele é só sobre o rendimento. Eu acho que, para resumir um pouquinho isso, nós temos a Previdência Social, INSS, isso nunca será suficiente. Isso nunca será suficiente. Né? E nós temos a Previdência Privada, que pode ser VGBL ou PGBL. A VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, tem um benefício para o longo prazo, pensando em sucessão, funciona até como seguro, porque Isso. ela não entra, não tem ITCMD sobre o valor que a gente tem em VGBL, você pode deixar direto esse benefício para os seus beneficiários. A PGBL, eu sempre falo para os clientes, é muito fácil de saber qual que é qual, porque PGBL tem o P de permite diferimento fiscal. Então, é a PGBL que a gente pode usar como diferimento. E uma coisa que você falou que é bem importante frisar, diferimento não quer dizer que a gente não vai pagar imposto sobre isso. A gente está deixando de pagar agora para pagar no futuro. Por que ela é vantajosa? Porque eu fico com esse dinheiro, como você usou o exemplo de uma renda de 100 mil reais ao ano, por exemplo. Se você tiver essa renda de 100 mil e você colocar até 12 mil em PGBL, que é o máximo que você pode, porque são 12%, então você coloca 12 mil em PGBL, esse dinheiro está com você na sua carteira rendendo. Então você economizou imposto, o dinheiro ainda está com você. Se você optar por um modelo regressivo de imposto, daqui a 10 anos, e a gente tem que pensar que previdência ela é feita para o longo prazo, é no longo prazo que ela se torna mais vantajosa, você vai pagar só 10% de imposto de renda, ao invés de 22,5%, 15% de outros investimentos. Você paga sobre o valor total que você tem aplicado, mas um imposto menor. Enquanto que na VGBL a gente paga imposto só sobre o rendimento, como qualquer outro investimento. Justamente. E esse é um dos principais benefícios do PGBL, né? Você poder esperar para pagar esse imposto no futuro, enquanto isso, a sua carteira de investimento através desse fundo está rendendo, né? Então, seu patrimônio vai ser muito maior. Por mais, muitos clientes às vezes falam, poxa, mas eu vou pagar o imposto sobre o valor total, né? Mas, no final das contas, no longo prazo, a gente falando acima de 10 anos, você vai ter um patrimônio muito maior. Por mais que você pague o imposto sobre esse patrimônio e não sobre a renda, mas o patrimônio, no final, ele vai ser muito maior do que você não estivesse fazendo esse diferimento. Além disso, você deixou de pagar imposto sobre esses 12 mil. Então, teu dinheiro está lá rendendo, mas na hora da declaração você ainda vai ressarcir um valor, porque esse dinheiro ele não entra na base de cálculo, né? Então, só tem benefícios. E um ponto que eu acho importante ressaltar para a pessoa em casa é que, apesar da previdência privada ser uma opção à previdência social, não funciona igual a previdência social, porque a previdência privada é regime de partição. Não, regime de capitalização e a previdência social é de partição. Então, basicamente, na previdência social, o valor que está sendo pago agora está bancando quem está usufruindo. É pirâmide, né? Um esquema de pirâmide, autorizado pelo governo. Enquanto na previdência privada, o dinheiro que está sendo aportado lá todo mês está indo para um fundo e aquele dinheiro é seu. Então, você pode converter em renda vitalícia ou outros tipos de renda que dá para converter depois de determinada idade, mas também tem a opção de resgatar aquele dinheiro. É como se estivesse fazendo uma poupança, só que é uma poupança que traz esses benefícios financeiros e tudo mais. Porque quando a gente fala previdência privada, eu acho que a maioria das pessoas pensa que funciona, é um jeito
particular de você fazer a mesma coisa que o INSS faz, sendo que não, é só um tipo diferente de aplicação financeira, igual as aplicações financeiras pode ser resgatado também o valor que está lá, né? Sim, e isso te dá mais liberdade, né? Porque se você tem uma previdência que é sua, você pode escolher em qual fundo, qual tipo de investimento, né? Então a gente tem fundos de previdência privada que aplicam só atrelados à Selic, que é a taxa de juros, tem uns fundos que estão atrelados à inflação, você pode ter mais de um fundo, você pode fazer uma carteira de investimento diversificada. Então com os meus clientes eu faço justamente isso, né? Dependendo da estratégia, né, de investimento que a gente está fazendo, uma parcela dessa estratégia pode ser de previdência, já que ele já vai utilizar o diferimento na declaração, e a gente pega ali uma previdência no modelo PGBL, pega 2 ou 3 fundos ali de investimento para fazer essa diversificação, e aí ele tem um poder, né? É diferente de você estar colocando dinheiro no INSS. No INSS a gente não sabe, pode postergar a idade. Mudar a regra. Mudar a regra no meio do jogo. Então é importante a gente também ter essa segurança de estar na sua mão. Se eu quiser também resgatar, pagar um pouco de imposto, ou quiser fazer qualquer mudança, você tem o poder de fazer o que você quiser. E até, Regi, eu ia te perguntar para explicar como funciona na prática. É tudo isso que a gente já está falando, né? Sobre o PGBL. Mas uma coisa que você trouxe no teu comentário, que é super importante frisar, é que não é todo mundo que pode ter PGBL. Então, você precisa contribuir para o INSS. Esse é o primeiro ponto, né? Sim, isso é importante frisar porque a Receita Federal, ela deixa você fazer isso como se fosse realmente um complemento. Fala, olha, as pessoas estão recolhendo, né, o INSS, e o empresário vira e fala, poxa, a pessoa está recebendo um salário CLT e ganha um salário muito alto e, poxa, na aposentadoria, no máximo ali a Receita vai pagar os 7 salários mínimos, né? Até os 7 mil e pouquinho. Então, esse teto, né, do INSS, ele vem diminuindo a cada ano, né? Antigamente era 15 mil, 10 mil, e vai diminuindo com essas reformas. E aí, poxa, contribuir a vida inteira, né, com um salário de 20 mil, 30 mil, 50 mil, e no final das contas, como que eu vou fazer para me aposentar? Aí a Receita estipula, beleza, parte da sua receita vai vir da previdência do INSS e a outra parte vai vir do que você contribui numa previdência privada, e a gente utiliza esse PGBL ali para poder te ajudar. Então tem esses dois quesitos. A pessoa ela tem que estar recolhendo pelo menos uma guia ali, né, mínima da declaração do imposto de renda e do INSS também. E além da contribuição com o INSS, é importante ressaltar que esses 12% aí são da renda bruta tributável, né? Então, o empresário, por exemplo, que recebe os rendimentos através de dividendo da PJ, não dá para pegar esses valores como base para os 12%. É de fato o dinheiro que a pessoa recebe ali como CLT, prolabore, funcionário público, militar, aluguel, se for declarado. Não estou incentivando ninguém a não declarar. Então, renda bruta tributável na pessoa física, que é a base que vai usar para calcular esses 12%. Né? Isso. A maioria das pessoas recebem, né, do trabalho assalariado ali um informe de rendimento, e aí vai ter a parte tributável. Então, aquele valor ali é onde que ela pode lançar. E no corrente, no mês a mês, quem recebe um olerite, né, o contra-cheque, vai estar lá constando o valor de recebimento de salário e aquele valor aí que ela pode lançar. Se tiver algum tipo de comissão, qualquer coisa que incorpore no salário, também soma para a renda tributável e ela poder lançar os 12%. Não somam aqueles que são exclusivos na fonte, né? Isso gera muita dúvida dos clientes, principalmente. Tá, mas o meu PLR... Não, poxa, você já pagou o seu imposto, agora você não consegue colocar ele na tua base e ainda calcular um PGBL com ele. 13º não entra. 13º, participação dos lucros, isso não entra na base tributável. Ela não entra, no entanto que ela até, quando ela vem no informe, ela vem separada, ela vem em outros, né? Aquela parte do PLR, ou no próprio escrito PLR, né? Participação, lucro e resultado, ela fica separada. Eu achei legal que você falou da questão do informe de rendimentos, porque dá até outro insight com relação a isso. Você falou da questão do informe de rendimento e às vezes a pessoa vai pensar, então beleza, vou esperar pegar o informe de rendimentos, fazer as contas dos 12% e aportar.
Sendo que não, na verdade, em forma de rendimentos, a gente recebe ali para fevereiro, março do ano seguinte e são os dados da renda do ano anterior. E aí o aporte na PGBL tem que ser feito durante o ano calendário, certo? A gente pega a renda desse ano e durante esse ano o valor que eu tiver aportado em PGBL vai ser utilizado na declaração do ano que vem. Se eu aportar em janeiro, já vai contar para o ano seguinte, não para esse ano. Justamente. Por isso a importância de a gente ter falado da questão de entender um pouquinho a linguagem da contabilidade. Uhum. A contabilidade, ela fala muito de exercício, né? Por isso que você pega a declaração, exercício 2025, referente a 2024, né? Porque justamente a gente fecha o período contábil. Então, se a gente está no ano de 2025 e eu quero fazer a minha declaração nesse ano, eu vou declarar tudo que foi fechado no exercício anterior. Então, 2024, tá? Então, no final das contas, a gente tem que já se planejar e antever toda essa questão do PGBL no ano corrente. Então, já entender o quanto que eu pode fazer os 12% sobre a sua renda, né? No contra-cheque, no lerite, ali mês a mês, e fazendo essa contribuição mensal. Ou você pode também esperar mais para o final do ano e fazer uma contribuição única na primeira ou segunda semana de dezembro, porque aí você vai ter todo o cálculo ali do quanto que você recebeu durante de janeiro a dezembro, e aí você consegue aportar. Mas é importante já se planejar durante o ano para fazer essa aplicação, para que quando virar o ano de 2000, por exemplo, a gente está em 2025, quando virar 2026, você já ter feito essa contribuição em 2025. Isso é interessante porque eu já recebi questionamentos de vários clientes. É melhor fazer um aporte todos os meses ou um único no final do ano? Então, assim, para o benefício não importa. Você tem que ter aquele valor até o mês de dezembro, né? Então, se para você é melhor ter a disciplina ali de aportar todos os meses, já vai fazendo todos os meses. Agora, quero usar o 13º para fazer um aporte único, né? Vai fazer o aporte único. Não importa se você faz 2 vezes por mês, uma vez a cada mês ou uma vez só no ano. Importa a somatória no final do ano, né? Justamente. E aí cai também na questão de alguns erros que as pessoas acabam cometendo, de já, eu sei mais ou menos ali, vou contribuir sobre 12%, meu salário vai ter um reajuste de tanto, e já quer contribuir já logo no começo do ano inteiro. E eu não recomendo fazer isso, porque pode acontecer, que já tive casos de alguns clientes, que eles trabalharam durante 4 meses, né? E aí ele já tinha, só que aí ele parou de trabalhar, né? Ele entrou como sócio na empresa, e aí ele não era mais funcionário, então não tinha mais o lerite, ele recebia através de dividendos, não tinha mais receita tributável, só que ele já tinha contribuído do ano inteiro. E aí ele não pôde utilizar toda essa contribuição para ajudar a bater imposto, porque ele só iria utilizar 4 meses do ano de salário. Então é importante ou definir para a pessoa contribuir mensalmente, então recebi meu salário e vou lá e contribuo, ou ela chega no final do ano, ali na primeira ou segunda semana no máximo. É importante frisar que alguns fundos de previdência eles têm uma data limite, então alguns fundos de previdência só permite você aportar no máximo na terceira semana. Então, se alguém quer fazer um aporte anual de uma única vez, faça geralmente na primeira ou na segunda semana de dezembro no máximo. No máximo até 10 de dezembro ali, né? É importante para dar tempo do fundo conseguir entrar todos os valores, né, desses investimentos. Então, você tem 2 possibilidades. Ou você aplica mensalmente, recebi meu salário 12% sobre a receita tributável, ou eu chego em dezembro, somo os valores de janeiro a dezembro e aí eu consigo fazer o aporte ali único. E dá para fazer aportes esporádicos no sentido de chegar no fim do ano e fazer um aporte único, mas dá para espaçar de formas diferentes no ano também, né? Se a pessoa quiser fazer bimestralmente, se quiser fazer igual militar, costuma receber metade do 13º no meio do ano e metade no final do ano. Dá para fazer um aporte no meio do ano e no final do ano. Então, isso é algo que eu acho legal falar para quem nunca nem ouviu, que a Ivana falou aqui, meu cliente chega com essa dúvida, se aporta mensalmente ou no final do ano. Mas tem gente que nem sabe dessa possibilidade, né? Então, assim, o que vale é o que foi aportado durante o ano. Se você vai aportar mensalmente, se vai aportar bimestralmente, semestralmente ou uma vez no ano, vai do planejamento próprio ali. Existe possibilidade, né? É importante fazer esse planejamento e é importante a pessoa realmente contribuir sobre o valor que ela já recebeu.
Não tentar prever, que nem no caso desse cliente Que aí ele pagou mais caro no final das que no contas. final, tudo que ele contribuiu, ele só conseguiu usufruir 4 meses, mas ele tinha contribuído já sobre 12, né? Então, e ele não tinha recebido os 12 ainda, ele estava em abril. E aí ele foi para ser sócio da empresa, e aí no final das contas, de maio até dezembro, essa contribuição ele não vai conseguir usar. Vai ter um investimento, vai estar no fundo de previdência bom lá, mas ele não vai poder usufruir o benefício do diferimento fiscal. Ele não vai ter o benefício fiscal sobre todo o valor que ele contribuiu e ainda tem que pagar imposto sobre o valor total na hora que ele for resgatar. Na hora que ele for fazer o Então, resgate. não é vantajoso ultrapassar o limite de cada um. Justamente. Legal. E aí, surgiu a dúvida aqui também. A pessoa, dúvida para o pessoal de casa, né? Porque eu sei a resposta. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar também. A pessoa decidiu investir numa PGBL, num plano de previdência. O que você acha que a pessoa tem que se atentar, prestar atenção para escolher um bom fundo de previdência? Bom ponto, né? Planejamento é importante justamente nisso. São 2 pontos que eu gosto de levantar. Primeiro, entender que se a pessoa ela não tem uma reserva financeira, ela não tem nada, ela pegar já do nada 12% e já começar a contribuir com tudo, ela vai ter um diferimento, vai ser bom, só que tem que tomar cuidado porque se furou o pneu do carro, ele precisou trocar o pneu, ele não tem dinheiro nenhum, muitas pessoas acabam resgatando da Previdência, né? E aí acabam pagando um imposto muito alto por falta desse planejamento. Então, ter um planejamento, beleza, vamos no primeiro ano talvez não contribuir sobre o valor total, vamos montar uma reserva e um pouquinho também na Previdência. Estruturei uma carteira de investimentos, estruturei minha reserva, estou complementando várias coisas. Aí sim, no próximo ano, você começa a fazer a contribuição total ali para o PGBL, na Previdência. Né? Aí você utiliza todo o benefício. E o segundo ponto é que muitas pessoas, na questão da Previdência... Perdão, Bruno, a pergunta foi do... Como escolher um bom fundo. Um bom fundo, né? E aí, no segundo ponto, né? Nesse segundo ponto, as pessoas vão procurar um fundo de previdência, às vezes vão nos bancos grandes, né? Banco do Brasil, Caixa, Econômica. E são fundos que estão atrelados naquela agência. Você não consegue ter um bom gestor, uma diversificação maior, né? Então, às vezes, a taxa de administração é muito alta. Então, às vezes, no próprio investimento ali acaba não rendendo tão bem, né? Para a taxa de administração ser muito alta. E, às vezes, o fundo também não tem uma diversificação adequada. Então, multimercado, investe em várias coisas, acaba arriscando o capital do cliente desnecessariamente. Então, sempre buscar um fundo atrelado a, por exemplo, a Selic, que é uma taxa de juros básica, ou atrelado à inflação. São os fundos específicos, não multimercado genérico, né? E taxa de administrativas realmente mais baixas. Porque o fundo de previdência, ele não é algo para ser arriscado. Ele é uma parte da carteira de investimento, do investidor, da pessoa que está buscando uma segurança. Então, essa segurança ela tem que vir uma parcela da sua carteira de investimento vindo dessa previdência. E aí, ali, você vai utilizar o benefício tributário e tudo que você puder. E aí, esses 2 pontos são os 2 pontos principais, taxa de administração e também ter um bom retorno atrelado, focado em um único índice. Esse assunto de previdência, ele não é simples. Para nós que estamos trabalhando todos os dias, ele já virou rotina, então tá tranquilo falar. Mas para quem pensa em fazer a declaração lá no final no próximo ano e está pensando em investir, é muito complicado essas siglas, né? PGBL, VGBL, se eu tenho que deduzir, quanto que eu posso, renda tributável, é muita informação. E depois que você entende tudo isso, ainda chega a dúvida, mas e agora? Em qual fundo que eu aplico? Né? Então foi muito boa essa tua pergunta, Bruno, porque a gente vê muitas pessoas que entenderam toda essa questão e aplicaram em previdência, só que aplicaram em qualquer previdência para poder ter o benefício do diferimento. E normalmente as pessoas deixam para ver isso lá em dezembro, que já está encerrando o mês. Então você vai lá e faz qualquer coisa para poder ter o PGBL. E nisso a gente vê pessoas que estão em previdências que não estão boas. E vamos lá. Eu penso, na minha cabeça assim, até 2023, mais ou menos, a gente só tinha previdência em banco, praticamente.
E os bancos tinham as previdências, quem já tinha conta fazia previdência no seu próprio banco, né? E acabava não monitorando o resultado disso. Depois desse ano, começaram a surgir outras previdências no mercado, com taxas de administração muito baixas. Então, a gente precisa entender, porque muitas pessoas estão com uma previdência que contribuíram há 8 anos atrás, 10 anos atrás, previdência que tem taxa de carregamento, taxa de saída, tá pagando taxa e nem sabe. Então, hoje a gente tem bons fundos de previdência que fazem exatamente, cumprem esse papel, que é proteger o patrimônio. Então, esses 2 pontos eu concordo, eu acho que é exatamente isso. É você olhar na classe dessa previdência, se ela está atrelada à CDI, à inflação, a pré-fixado, isso precisa estar dentro da tua estratégia, não é pegar qualquer previdência, olhar o resultado, olhar as taxas, né? É bem importante, eu acho que esses 2 pontos são os principais. E você falou aqui da questão das pessoas irem para a previdência do banco diretamente. Não é nem que os bancos só têm previdências ruins, mas aí eu acho que que a gente encontra alguns bons fundos de previdência no Bradesco, Itaú, bancões. Mas o cuidado que eu acho que a pessoa tem que ter é com o conflito de interesse do profissional que está ajudando ela naquela instituição, entendendo como funciona a dinâmica do profissional. Porque se você vai para o gerente do banco e vai perguntar qual previdência você tem que investir, o gerente do banco é um funcionário do banco. E aí, ele tem um conflito de interesse em que sentido? Se ele te oferecer um fundo que é atrelado à Selic, ao CDI, por exemplo, com uma taxa de administração baixa, o banco vai receber menos dinheiro como taxa de administração. Só que a taxa de administração baixa é melhor para o investidor. Se ele fizer o contrário, o banco vai ganhar mais dinheiro e, consequentemente, o gerente vai ganhar mais dinheiro. Então, um fundo com uma alta taxa de administração vai trazer uma receita maior para o banco, uma receita maior para o gerente. Então, acho que a maioria das pessoas peca nesse sentido até, de colocar muita confiança naquele profissional da instituição financeira que está auxiliando ele lá e confiar cegamente. E aí, o que a gente vê quando chega cliente na consultoria com previdência de banco é o seguinte: quer ter uma previdência lá no Bradesco, por exemplo, tem um excelente fundo de previdência no Bradesco, mas não é o fundo que o cliente tá, porque o que o cliente tá, por não entender nada e ser o que o gerente ofereceu, muitas vezes é o que cobra 2% ao ano de taxa de administração para fazer o que um outro fundo faria com 0,3% de taxa de administração ao ano. Justamente, o que acontece com os, principalmente bancos do governo, né, Caixa Econômica, Banco do Brasil, a maioria acabam não rendendo nem a própria Selic ou CDI, justamente pela taxa de administração. Ele pega o seu dinheiro, aplica no Tesouro Nacional e te cobra 2% ao ano para fazer uma administração, que basicamente você mesmo poderia pegar o dinheiro e colocar no Tesouro ou pegar um fundo que é atrelado ao Tesouro Nacional, a Selic. E aí tem justamente esse conflito, né? Então, o que eu geralmente recomendo para os meus clientes é ter uma conta, pelo menos na corretora, né? Pode ser uma corretora grande, uma das melhores. Eu não gosto de recomendar, mas a gente tem corretoras robustas aqui que dentro delas você tem uma gama de fundos de previdência de vários gestores. E dentro desses fundos de previdência, tem fundos de previdências de 10, 15 anos, 3 anos, né? É muito importante também a gente procurar fundos de previdência que não são muito novos, gestores muito novos. Então, se você tem já uma conta numa corretora, você já quer aplicar numa previdência no modelo PGBL para aproveitar a questão da declaração, né, pagar menos imposto, você tem mais opções dentro da corretora do que no seu próprio banco. E é uma coisa que é muito legal também, dentro da própria corretora, às vezes tem um próprio fundo do banco. Sim. Então você tem essa possibilidade de falar, mas tem um fundo bom aqui no meu banco, você pode fazer uma portabilidade para a corretora, para você ver todas as previdências ali dentro da corretora. E, lógico, pagando uma taxa administrativa muito mais barata, um fundo muito mais seguro, e você tem a liberdade de você não ficar preso na mão de um profissional com conflito de interesse, né? Que ele vai querer ganhar uma comissão, o banco querer ganhar alguma coisa, e dentro da corretora você tem a possibilidade de fazer a portabilidade para uma outra previdência, mudar a estratégia, né? Fazer o resgate quando você quiser, puxar um relatório, um extrato.
Então tá muito na palma da mão ali para você poder ter essa autonomia. E agora, ó, quem ouviu isso vai olhar o fundo de previdência e vai falar, poxa vida, eu tô com um fundo ruim. O que eu faço agora, né? Esse é importante porque a gente não precisa resgatar o dinheiro todo para reaplicar num outro fundo. A gente tem a possibilidade de portabilizar. Então, se você tem uma previdência num banco e percebeu que a taxa de administração está alta ou que o desempenho não está bom, você pode portabilizar todo o valor desse fundo de investimento para uma outra previdência. Você só muda o local, então você não precisa resgatar e pagar esse imposto agora. A gente tem essa possibilidade de portabilizar. E o tempo de contribuição continua contando também, né? Exato. Então, muita gente, às vezes, aporta na Previdência faz 20 anos. E aí e já entende que tem a tabela regressiva, que depois de 10 anos vai pagar só 10% de imposto de renda. E às vezes tem essa dúvida. Tá, mas eu vou tirar da Previdência daqui e vou mandar para a Previdência de lá, que é uma Previdência melhor. Só que o que acontece com esse tempo, com a tabela regressiva, com o tempo de contribuição, etc. Quando pede a portabilidade, é até uma das vantagens da Previdência privada comparada com fundos comuns, quando você pede a portabilidade, você só está tirando o dinheiro daqui e colocando nessa outra caixinha aqui. E aí o tempo de contribuição continua contando, a tabela de imposto de renda continua sendo a mesma que estava contando antes, e você não tem o pagamento de imposto de renda nem nada. Você não está resgatando daqui e aplicando lá, você só está portabilizando esse valor que estava ali. Isso, eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo, com o carro e o motorista, né? Então imagina que a sua previdência é o carro que você comprou, escolhi ali o carro, tudo. E aí você, na verdade, o seu patrimônio é o carro, né? Você comprou o valor que você investiu, né? E a previdência é o motorista. Então, se você quiser fazer uma portabilidade, né, às vezes você está pagando caro para o motorista, né, para levar esse patrimônio seu, você pode trocar. Você fala, agora eu quero trocar, vou mudar. Agora eu vou pegar um motorista um pouquinho mais barato, vou trocar ele ali. Então você, na verdade, o seu patrimônio ele permanece o mesmo, o carro permanece o mesmo, você só trocou o motorista, bem simples. Essa aí eu não tinha ouvido ainda não, gostei. Achei legal também. Gostei. Achei legal. E aí uma outra coisa que eu acho que a gente abordou pouco, ainda a gente vai falar muita coisa aqui, mas sobre os regimes, né? Então a gente faz uma previdência, e na hora do resgate, a gente pode escolher se quer um regime progressivo ou regressivo. E essa também é uma coisa importante porque mudou, né? Em 2024, a regra mudou. O governo fez uma coisa boa, eu entendo, com essa mudança, que foi a gente poder escolher o regime no momento do primeiro resgate. Então, até 2024, quando nós fazíamos uma previdência privada, no momento da contratação, a gente já tinha que escolher o regime de tributação, se a gente queria o progressivo ou o regressivo. E depois disso, não. A gente pode escolher no momento do primeiro resgate. Então, se eu transformei em renda por prazo certo, ou renda vitalícia, ou resgatei tudo, eu tenho que escolher naquele momento. E a gente pode escolher o que fica mais vantajoso. Então, o modelo regressivo, ele vai regredindo a cada 2 anos. Então, ele começa em 35% e vai chegar até os 10%. Já o progressivo, ele é sobre o valor resgatado. Então, a gente pode fazer essa jogada aí para pagar menos imposto até na hora do resgate, né? Sim, isso foi algo muito bom, né? Foi no final de 2024, agora em 2025 já está valendo. Então, antes, para você ver que o importante do planejamento há alguns anos atrás, até 2024, a pessoa ela tinha que optar por escolher uma previdência e saber já no futuro como que seria. Se eu quero o regressivo e eu vou esperar passar mais de 10 anos para ter alíquota menor, né, um imposto menor na hora que for fazer o resgate, ou eu vou fazer um progressivo, que aí, no caso, quando eu fizer o resgate, eu vejo na declaração, porque o progressivo, você pode fazer o resgate e ele incorpora como uma renda tributável na sua declaração. Isso é importante. E aí, pessoas que às vezes têm uma renda baixa, né, poderiam fazer isso, uma forma ali de poder ter um diferimento durante um tempo, e quando for fazer o resgate total ou até parcial mês a mês, ela não pagaria imposto de renda, mais sobre essa compensação. Ao invés de pagar os 10% do regressivo, dependendo do quanto você está resgatando ali, você consegue pagar nada até, né? Justamente. Se ficar na faixa de isenção do imposto de renda. Se ficar na faixa de isenção, você
pagaria nada. E aí, Mas é muito importante isso que você frisou. Tem a faixa de isenção para você não pagar nada, só que você não pode olhar só isoladamente essa faixa de isenção na hora da previdência, porque ela se soma com a sua renda. Então, se você tem uma outra renda, essa previdência se soma. Então, não necessariamente você não vai pagar imposto sobre aquele valor. Isso. E aí, uma das que a gente falando da questão do mau atendimento, mau planejamento, as pessoas chegavam no banco e qual que é o usual fazer, né? Antigamente você conseguiria mudar do modelo progressivo para o modelo regressivo. Então você conseguia fazer essa mudança. Ah, bem lembrado. E não ao contrário. Se você escolher o regressivo, você não conseguiria voltar para o progressivo. E muitos gerentes de bancos, para a pessoa não saber, né, colocavam no PGBL para a pessoa no modelo progressivo. Ah, depois se ela quiser, ela que mude para o regressivo, se ela escolher. E aí acontecia isso. Na hora que a pessoa fazia o resgate na aposentadoria, depois de muitos anos, pagava-se um imposto absurdo, né, no resgate, ou na hora que ela fosse fazer incorporava na renda dela. Às vezes ela ia aposentar, tinha o INSS, incorporava, ela tinha uma fonte de outras fontes de renda, de aluguel, incorporava, e aí vinha também o imposto no modelo progressivo, também incorporava, né, a previdência no modelo progressivo. E graças a Deus mudou, né? Graças à mudança do governo, agora em 2025, a pessoa pode escolher esse regime só quando ela for aposentar. Isso que é importante. Então, ela só tem que escolher se ela quer o modelo PGBL ou VGBL. Ela não precisa escolher qual que é a tabela de imposto que ela vai querer. Ela pode escolher esse imposto na hora da aposentadoria. Então, isso facilitou muito a vida da pessoa que vai se aposentar e do investidor. E assim, você citou a questão do regressivo e progressivo, que o gerente muitas vezes já tacava no progressivo sem nem perguntar, explicar ou coisa do tipo. E isso é uma coisa que a gente faz com os clientes na consultoria, antes de fazer uma PGBL, uma VGBL, etc. Explica as tabelas e tudo mais, para ajudar na escolha. Mas uma coisa também que eu já vi acontecer muito foi cliente que tinha previdência privada, chegou na consultoria já com previdência privada e fazia sentido fazer PGBL e por não ter sido bem assistido, quando fez a previdência privada, fez na VGBL, que não dá o benefício fiscal. Nossa. Então, o problema de ter um profissional não muito alinhado ali no interesse. Né? E tem um outro ponto que eu lembrei com essa tua fala, Bruno, que são pessoas que têm previdências nas empresas, né? Então, várias empresas têm lá a sua previdência fechada, a pessoa já tem um desconto na própria folha de pagamento, só que raramente é o teto dos 12%. Então, você contribui, muitas empresas contribuem com um valor adicional. Então, se você coloca R$200 por mês, às vezes a empresa complementa com mais 200, e isso é muito vantajoso. O fundo de previdência dessa empresa, ele pode não ser tão bom, só que nesse caso, teu investimento está dobrando, então ele se torna vantajoso. Só que você ainda tem uma possibilidade de fazer uma previdência complementar fora dali para ter o benefício completo. Com certeza. A questão do modelo de planejar e tem uma consultoria muito bem planejada de qual previdência escolher, qual modelo. Isso vai ajudar muito a pessoa a evitar de pagar imposto. Então, na linha do tempo, acaba valendo muito a pena se planejar. E no ponto também que o Bruno falou, eu já cheguei clientes que tinha mais de 200 mil em previdência e há anos no VGBL. Eu perguntei para ela, mas por que você nunca entrou no PGBL? Ah, o gerente falou que era isso e eu contribuo há 10 anos nesse modelo. Eu falei, poxa, 10 anos contribuindo errado. Quanto que ele não pagou de imposto a mais e contribuindo para uma previdência que não era correta, né? Assim como eu também já vi casos de pessoas que não têm o modelo completo de declaração contribuindo para a PGBL. Também a mesma situação, só que a inversa. A pessoa contribuindo, eu já tive um caso, um médico, e ele novo, não tinha filhos, não era casado, e contribuindo no modelo VGBL. E geralmente a previdência, quando a gente fala, ela tem 2 pontos principais, né? Ou a aposentadoria que a pessoa vai querer, ou a questão de sucessão patrimonial, porque, poxa, se eu vier a falecer, é importante refrisar que a previdência ela não entra, né, na questão de inventário, ela vai direto para o beneficiário final.
Nesse caso desse médico, ele não tinha filhos e não tinha esposa, então não fazia sentido nenhum. E ele também não utilizava o modelo PGBL para fazer o diferimento fiscal. Então, para ele não fazia sentido nenhum ter a previdência, né? Para ele, no máximo, a questão de aposentadoria. Só que aí, com a consultoria, eu falei para ele, olha, talvez você colocar todo o seu capital só numa previdência talvez não seja interessante. Também tem outros produtos de investimento que essa carteira de investimento vai ser a sua aposentadoria, né? Vai ser a sua fonte de renda. E vai ser muito mais eficiente, porque a previdência ela é engessada em algumas formas de aplicações, né? Então, as previdências, elas têm um bloqueio ali. Ela não pode contribuir muito sobre uma determinada classe de ativo, né? E aí, numa carteira de investimento, o consultor ele tem uma gama de oportunidades para fazer aplicação, render mais, melhorar a questão de proteção da carteira dele e fazer isso numa forma de uma renda muito mais eficiente. Perfeito. E para quem faz a declaração por conta própria ali? Primeiro, aconselhar as pessoas a contratar um contador para fazer isso, né? Que você não ter o contador é o barato que sai caro muitas vezes. Então é interessante ter um contador auxiliando ali, mas para quem decide por fazer por conta própria, quais são os seus conselhos, quais os cuidados principais para a pessoa tomar ali na hora de fazer a declaração? O principal cuidado é se atentar nessa questão de escolher, né, a melhor previdência, se atentar às datas limites de contribuição, até onde que ela pode contribuir. Na hora que ela for fazer a declaração dela, ela saber muito bem quais são as despesas que ela pode ou não lançar. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, a declaração no modelo de desconto simplificado, ela te dá 20% de abatimento da base de cálculo. Porém, a Receita, ela traz uma pegadinha com isso, porque é 20%, mas limitado a 16 mil e pouquinho. Então, por mais que a pessoa tenha um salário alto, ela olha, vou fazer o diferimento aqui, vou utilizar os 20%. Na verdade, ela tem um teto ali para poder lançar. Da mesma forma, também, despesas com instrução com filhos. Tem um limite ali, que a Receita também estabelece que você pode lançar. É 3 mil e pouco. Se você gastou 20 mil com educação, não adianta, né? Não adianta. Então, você pode lançar. Então, o que eu aconselho, né? Aconselho a fazer já um planejamento de todas as despesas, guardar todas as notas fiscais para que ela possa lançar na declaração e entender que se você lança o dependente, o que é o dependente? É seu filho, sua esposa, seu marido, uma pessoa na sua declaração, é uma faca de 2 gumes. Isso acontecia muito na época que eu fazia a declaração para os meus clientes, na parte contábil, na contabilidade, e eu via justamente acontecer isso. A mulher declarava o filho e todas as despesas com o filho, e o marido também, e caía em malha. Por quê? Porque a Receita ela deixa você lançar apenas o filho em uma declaração. Tem que escolher, ou é o pai ou é a mãe. Beleza, escolhi, né? Vai ser o pai, vai compensar mais na questão. Eu sempre fazia com meus clientes, o que compensa mais, lançar na mãe ou lançar no pai. Compensou no pai? Lança a criança. É uma faca de 2 gumes. Todo dependente que eu colocar na declaração, eu vou ter que lançar todas as despesas, mas também eu tenho que lançar as receitas. Então, se o seu filho, ele começou a fazer um trainee, comecei a tomar receita, 17 anos, estágio na faculdade, estágio, e começou a receber qualquer valor, aquele valor, ele vai ser somado, incorporado na sua declaração. Se o filho não ficasse como dependente, às vezes ele ia estar isento de imposto de renda. Você colocando ele como dependente, essa renda vai ser somada à sua e pode entrar nos 27,5% do teto ali, né? Justamente. E eu aconselho as pessoas a baixarem o programa da declaração de imposto de renda, que você pode baixar, e fazendo as simulações. Porque aí você vai tendo uma noção melhor, né? Você consegue lançar e vendo já uma projeção, né, mais ou menos de como vai ficar no futuro. E aí você consegue antever algumas coisas. O que você acha que é um erro que a pessoa pode cometer? Ela vai declarar sozinha. E o que é um erro que ela pode cometer ao declarar um PGBL que faça ela cair na malha fina? Boa pergunta. Geralmente as pessoas acabam contribuindo na Previdência, acha que por estar contribuindo na Previdência pode lançar tudo ali na declaração como abatimento, como despesa.
E não é tudo. Então, tem pessoas que não têm noção dessa questão dos 12%, acaba lançando mais e não vai aparecer até uma notificação. Alguns anos atrás no programa não aparecia essa notificação, hoje já aparece que você já atingiu o limite máximo de 12%. E aí, se contribuir com um valor maior na Previdência, desnecessário. E também, às vezes, a pessoa contribuir no modelo VGBL, que não pode ser lançado para bater imposto, e aí lançar lá como se fosse. Aí ela vai ter o abatimento de imposto e muito provavelmente ela vai cair em malha. Então, é importante ter um profissional para alinhar tudo isso, né? Então, a gente está falando aqui sobre qual o melhor modelo de previdência. Então, tem que fazer, cada caso é um caso. É muito difícil, né? Falar para o contador, para o consultor. Tem muita gente que chega para o nutricionista, dou um exemplo assim. Pão engorda? Sim ou não? Então, depende. Você pode comer pão, um pão por dia e emagrecer, ou você pode comer 50 pães por dia e emagrecer. Então, tem depende de muita coisa. Então, na hora de for fazer a declaração também depende. Então, por isso é importante ter um profissional do seu lado para fazer esse planejamento. E olha, não ter um profissional do seu lado acaba tendo um custo muito alto, principalmente na linha do tempo. Essa cliente mesmo que ficou há 10 anos contribuindo numa previdência errada, uma previdência de um banco, primeiro que o fundo era ruim, taxa de administração alta, um custo muito alto, e ainda pelo modelo VGBL, que não é o modelo PGBL, que era o que ela poderia pagar menos imposto. Eu fiz os cálculos para ela, deu aproximadamente uns 130 mil reais, assim, de impostos, que ela poderia estar, um preço de um carro. Então, às vezes a pessoa fala, é caro pagar o contador, é o custo de não ter o contador, o custo de não ter um consultor financeiro é muito maior. E Regi, agora falando sobre outras possibilidades para que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica possam pagar menos impostos. O que você tem para trazer para nós? Teve muitas mudanças agora na legislação pela reforma tributária, então tem a questão da tributação dos dividendos, né? Então todo empresário que for fazer uma distribuição de dividendos acima de 50 mil já vai ter uma alíquota de pagamento de imposto maior. Que antes não tinha, né? Que antes não tinha. Então, se planejar na questão das despesas, ver dentro de casa, né? Poxa, o que eu tenho dos meus filhos, da minha esposa, fazer o cálculo do que compensa lançar as despesas, se realmente compensa lançar na declaração do marido, ou se realmente compensa declarar na declaração da esposa, porque a maioria das pessoas, elas não fazem esse comparativo. Isso é real, é fato. Muitas pessoas, às vezes, até sabem fazer, têm um conhecimento, mas nunca simulou se realmente faz sentido lançar as despesas e os filhos dependentes na declaração do marido ou da esposa. E aí fazer essa compensação para ver se faz sentido ou não. E aí isso já vai ter um impacto gigantesco na questão de recebimento da restituição ou de pagar menos impostos. A questão da PJ, né? É importante entender que se um empresário ele está no regime, vou dar um caso real aqui de um cliente que é médico. Eu tenho uma projeção com ele de crescimento de faturamento da empresa. Ele sabe que ele vai faturar mais. Ele estava no Simples Nacional. E ele estava recolhendo um Prolabore muito alto, né? Por conta de quê? Prolabore, gente, é como se fosse a empresa pagando um salário para o funcionário, né? E aí você, como empresário, recebendo esse Prolabore ele entra como tributável. Então, se é um valor alto, que é sobre o teto, que nesse caso desse cliente que é médico estava recebendo, entrava na declaração dele, ele pagava ainda mais o imposto, né, da diferença dessa receita tributável. E eu fazendo uma análise junto com ele, eu percebi que se ele estava numa projeção de crescimento da empresa, muito provavelmente não compensaria mais ele ficar no Simples e não compensaria mais ele utilizar o fator R para pagar menos imposto. Por que os contadores fazem na maioria das vezes? Eu olho, poxa, tem um fator R que a receita deixa, você contribuiu sobre o teto do INSS e eu te dou um descontinho aqui, né, na sua tributação, na sua empresa. É uma forma de fazer com que as pessoas contribuam para o INSS, porque a gente sabe que o INSS está ruim das pernas. E aí, fazendo isso, fazendo essa projeção, esse planejamento, falar, olha, talvez se você atingir uma alíquota, né, um faturamento acima, você vai pagar mais imposto, não compense mais esse fator R, compensa às vezes você mudar do Simples Nacional para o lucro presumido.
mudando para o lucro presumido, que é uma forma de tributação diferente na pessoa jurídica, ele não teria necessidade de recolher um prolabore tão alto. Se ele não precisa recolher um prolabore tão alto para o INSS, né, vai pagar menos INSS também, ele paga menos imposto na pessoa física. E aí você fala assim, pô, Reginaldo, mas então quer dizer que aí eu vou parar de recolher o INSS sobre o valor tão alto. Aí que é importante o trabalho da consultoria, para que ele possa entender essa compensação da previdência, do salário dele futuro do INSS, e o quanto que ele precisa contribuir, porque aí ele não vai deixar de contribuir, ele vai pagar menos imposto. Então ele pega esse dinheiro na pessoa física e investe na carteira de investimentos dele. E ele vai ter juros maiores. Então eu sempre falo, fazendo um bom plano financeiro, fazer um bom planejamento tributário, vai ser o melhor juros que você vai ter na sua carteira de investimentos. É pagar menos imposto, vai ser sempre aqui no Brasil, os melhores juros. Bom. E como você vê que a parceria ali entre um contador e um consultor financeiro pode ajudar a pessoa a pagar menos imposto de forma legal? Como contador, né, os meus clientes, os contadores deles me amam porque eu estruturo toda a carteira de investimentos de uma forma muito simples para fazer a declaração. O que acontece, né? Às vezes a pessoa está investindo num desalinhado e fazendo muito ativos, investimentos mirabolantes, ela pode até ganhar alguma coisinha a mais no momento, até porque está se arriscando muito. Muitas pessoas não olham essa questão do risco, né? Só olham o retorno. Então eu ganhei 1% a mais, mas a carteira dela de risco foi lá para a estratosfera. E vou estruturar a carteira de investimento do cliente para que fique de uma forma simplificada para o contador fazer a declaração. Porque o que acontece com muitas pessoas? Poxa, meu contador está cobrando o dobro do preço porque agora eu estou investindo e está tendo um grau de complexidade de ativos, e aí você poder trazer caminhos, entrar na reunião junto com o cliente, mostrar como é que vai ser feita a declaração ali, e o contador ter essa inteligência junto ali para poder fazer essa declaração de uma forma mais simples, não cobrar um valor tão caro para o cliente. Da mesma forma, a parceria que eu conversei com esse cliente, eu entrei na reunião com o contador dele e falei isso. Porque o consultor, ele faz um trabalho mensal, bimestral, ele está sempre em mais contato com o cliente. E o contador não é? Você não faz uma reunião com o contador sempre, né? De vez em nunca ali. E aí na hora da declaração. Na hora você não consegue quase falar, porque ele está aqui de trabalho. Na hora da declaração que ele tá louco lá. Então, entender, poxa, que se eu for fazer uma distribuição de lucros certinha para pessoa física, a pessoa física, você está fazendo planejamento, a pessoa quer comprar um carro, uma casa, ela vai se planejar para aposentadoria, entender qual que é o impacto da empresa dele, dos recebimentos, né, de aluguéis, dos recebimentos de outras fontes de renda na pessoa física e com os investimentos dele. E aí um ponto importante é você fazer esse link com o contador e fazer reunião, que eu já fiz com muitos clientes meus, de falar essa projeção. Olha, tô aqui o fulano de tal, meu cliente, a projeção dele é crescer, está crescendo, o que você acha? Ele vai desenquadrar. E aí, nesse momento, porque na virada de ano, eu fiz com um cliente agora de 2024 para 2025, e foi o momento de você fazer a opção pela regime de tributação da empresa. E aí, onde que a gente identificou e falou, não compensa realmente mais nessa projeção de crescimento ficar no Simples Nacional. Compensa você ir para um lucro presumido. E aí, só nessa mudança, ele fez uma economia de mais de 10 mil reais por mês. E aí você fala assim, 10 mil reais é pouco, dependendo do tamanho da empresa, é muito. Poxa, mas são 10 mil reais a mais, pagando menos imposto, 10 mil reais a mais no seu bolso, no bolso da sua empresa, para poder reinvestir no seu negócio para crescimento. E foi o que aconteceu com ele. Ele pegou todo esse dinheiro, reinvestiu em marketing, reinvestiu em processos, melhorar os processos dentro da empresa, e a projeção de crescimento dele dobrou. Então ele vai fechar esse ano agora com um faturamento gigantesco, por uma consulta, por um toque de um consultor, que foi o meu, e de estar junto com o contador, passando essas informações. Falei, a gente tem um grupo entre eu e o contador e o cliente, e falando sobre essas questões tributárias, os impactos disso. Eu sempre peço o contato do contador dos clientes, principalmente para quem é empresário, né, autônomo, porque a receita ela não é fixa, então é mais difícil a gente ter essa previsibilidade. O contador está acompanhando isso, então a gente precisa se conectar para poder fazer o melhor cálculo.
Não adianta a gente pensar num PGBL porque a declaração do ano passado foi X, que eu não sei se esse ano vai ser igual. Então, já não sei mais se faz sentido ou se a gente tem que aumentar, por exemplo. Eu acho que esse contato é super importante e são expertises diferentes, né? Você tem os dois em um, né? Tem a parte de contabilidade com a de consultoria. Mas a gente ter essa conexão, eu acho que é extremamente importante. Sim, e um negócio que eu costumo... Desculpa. Um negócio que eu costumo provocar os clientes ali usa seu contador. Porque eu, na parte da consultoria financeira, estou te ajudando com todas as ferramentas que eu tenho e tudo mais. Mas às vezes o cliente tem um contador e conversa com ele uma vez por ano, duas vezes por ano, e é o contador da PJ dele. E aí você pergunta sobre lucro líquido, margem líquida, coisas ali que um DRE já fornece e que o contador faz o DRE da empresa dele e o empresário não sabe. Aí eu falo para ele, cara, conversa com o seu contador, você tem um contador lá. Pergunta para ele como que tá a sua margem líquida, como que tá tudo ali, os dados da sua empresa, porque isso vai tanto te ajudar na gestão da empresa, quanto vai te ajudar também a saber se você tá com um bom contador ou só o cara que quer fazer a declaração de imposto de renda e se virar e se livrar do problema. Então eu costumo gerar essa reflexão nos clientes também e tem trazido um bom resultado. Eu acho que eles passam até uma percepção de maior importância ali da parte de contabilidade e tudo mais dentro da empresa. Né? Uhum. Sim, A gente tá estourando o nosso tempo aqui. Esse assunto nós vamos falar 3 dias. Regi, a gente precisa encerrar em função do tempo. Tem algum ponto que você gostaria de trazer ainda que a gente não tenha abordado aqui e que não dá para deixar de falar? Eu acho importante com as novas reformas tributárias essa questão da distribuição dos dividendos da pessoa jurídica para a pessoa física, né, no valor de R$50 mil, já conversar já com o contador, porque a gente está na virada de ano. Então, o que tiver de fazer de distribuição de lucros e puder já fazer agora, já fazer, tá? Porque a tributação não vai entrar, vai começar a valer a partir de 2026. Eu acho que isso é um ponto crucial para quem é empresário, para quem quer fazer essa distribuição. E já se planejar com o seu consultor ou com o seu contador, a partir de 2026, já vê. Faz sentido eu ter essa distribuição de lucro? Ou faz sentido deixar uma parte na minha empresa e não distribuir tudo? Então, planejar o quanto que eu quero distribuir. E aí o consultor ele vai conseguir mapear isso muito bem para o seu planejamento de vida. Então, você quer comprar uma casa no final do ano, você sabe o quanto que você vai precisar ter da distribuição da empresa para sua pessoa física. Então, planejar isso é muito importante, principalmente agora nessa virada de ano. E fazer a previdência PGBL até dezembro. Até dezembro. Porque no ano que vem não tem mais como fazer. Então, aí só para o ano seguinte, né? Então, como você falou, são exercícios. Então, para a gente ter o benefício na declaração de 2026, a gente precisa investir em PGBL até dezembro de 2025. Então, não dá para perder tempo. Eu até anotei aqui, conforme a gente foi falando, anotei alguns pontos importantes que eu vi, para, tipo assim, dar a dica para quem tá assistindo agora, meados de novembro, assistir, sou CLT, sou funcionário público, sou militar, tenho renda bruta tributável ali na pessoa física, faz sentido eu ter PGBL. O que eu faço agora? Aí eu até anotei aqui, ó. Primeiro, pega contra-cheque ou olerite ali da empresa, para ver qual foi sua renda, calcula 12% dessa renda do ano, investe até esses 12% ali em previdência privada, só que tomando alguns cuidados. Primeiro cuidado, necessidade de liquidez. Você não pode colocar lá o dinheiro que vai tirar daqui 1, 2, 5 anos. O ideal é colocar um dinheiro que você vai usar a partir de 10 anos. Taxa de administração do lugar que você está olhando ali, a PGBL, e no que esse fundo investe, de preferência ali ativos de renda fixa atrelados ao CDI ou inflação. Isso para quem quer fazer por conta própria. Quem não quiser fazer por conta própria, procura o Regi, procura eu, procura a Ivana, que a gente ajuda com isso também. Achei que você tinha esquecido o meu nome, Bruno. Eu só falei muito de uma vez, aí na hora do seu nome travou. Muito bom. E é isso aí. Vamos para a dinâmica? A gente tem uma dinâmica aqui no podcast. Todo final do podcast a gente pede para o convidado falar em 30 segundos o que ele faz. Imagina que você está subindo elevador, alguém te encontrou e perguntou: Reginaldo, o que você faz?
Bom, eu falo, né? Meu nome é Reginaldo Gouveia, muitas pessoas me chamam também como Júnior. Sou consultor financeiro certificado para atuar no mercado financeiro, como especialista em investimento. Meu principal ponto é ajudar as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro, né? E se planejarem a sua vida de uma maneira com que ela consiga atingir todos os seus sonhos. Muito bom. E Regi, como as pessoas te encontram nas redes sociais? O meu Instagram é junior.bgouveia, né? Então as pessoas podem me procurar por lá. Muitas pessoas me chamam como Reginaldo, Regi, Júnior. Então fiquem à vontade para me chamar como quiser. E vai ser um prazer também vocês me chamarem no direct lá no Instagram para tirar uma dúvida, principalmente agora no final do ano. Tem muitas pessoas que ficam inseguras. Então contem comigo para poder auxiliar nessa trajetória aí, tanto de investimentos quanto também na questão da previdência. Muito bom. Bruno, como as pessoas te encontram? Pessoas me encontram no Instagram, no @bruno.pazeto, com um Z e um T. E vocês me encontram no @ivanabosacolim. Reginaldo, muito obrigada pela tua participação. Esse assunto super importante e que a gente precisa correr para não perder o tempo nesse ano. Muito obrigada pelas contribuições. Foi maravilhoso. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Pô, conversa boa demais. E espero um dia também mais para frente poder voltar para a gente falar sobre mais assuntos de imposto de renda, sobre investimentos. Fico aqui à disposição de vocês. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado.